Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para mais um Pé de Vista. Hoje nós vamos ter a honra de receber aqui Ana Firmino, doutora Ana Firmino, que é presidente da OAB subseccional Jaboatão dos Guararapes e Moreno. Vai falar sobre um assunto de extrema importância, que é da sua experiência enquanto advogada criminalista, que é a questão da violência intrafamiliar, principalmente nesses momentos de isolamento social, onde as famílias estão confinadas num mesmo ambiente. Gostaria de agradecer todas as presenças, doutor Arthur Lins, Andréia. Essa live vai ficar gravada sim, doutora Andréia, falando com a gente lá do Rio de Janeiro. Vai ficar gravada no feed do Pé de Vista e depois eu também boto lá no meu canal do YouTube, professora Emília Queiroz. Então eu peço que vocês, nesse primeiro momento, cliquem aí em cima do coraçãozinho para fixar a live. E do lado tem essa setinha também, vocês podem mandar por stories para os seus amigos que sabem que se interessam no tema, não é? Essa questão da violência doméstica e familiar, e principalmente pelo o calibre da nossa convidada, doutora Ana Firmino, que eu já vou chamar agora na sequência. Deixa eu convidá-la aqui. Pronto. Quem quiser interagir, pode ir colocando os comentários, possíveis dúvidas, que no final nós vamos respondendo. Doutora Ana, que grande alegria e que prazer você aqui com a gente no Pé de Vista. Você sabe que a gente admira muito o seu trabalho e obrigada por, nesse momento tão desafiador, principalmente enquanto presidente de uma subseccional grande como Jaboatão e Moreno, está tendo um tempinho para ajudar a gente a esclarecer esse assunto que é tão importante e que está afetando a vida de tantas famílias e, consequentemente, tantos advogados. Seja bem-vinda. Oi, Emília, tudo bom, minha amiga? Eu que Tudo. agradeço, o convite do Pé de Vista para a gente se reunir aqui nesse bate-papo para falar de um tema que é tão importante, que é a violência doméstica e familiar em tempos de pandemia. A violência doméstica e familiar ele já é um tema bastante importante, já é um tipo de crime que vem sendo combatido desde a lei, né, de 2006, mas que agora requer ainda mais uma atenção de todos nós. Eu acredito sempre que é uma obrigação da sociedade como um todo, né, resguardar os direitos daqueles que sofrem violência doméstica e familiar e que não está restrito só à mulher, né, mas a todos que Perfeito. compõem o núcleo familiar. Mas eu quero agradecer não só a disponibilidade do Pé de Vista, mas o convite, né, foi bastante honroso, satisfatório, considerando a responsabilidade que o Pé de Vista tem em selecionar os convidados, em selecionar os temas, em sempre estar trazendo atualização para os advogados de uma forma a disseminar o bom conhecimento. Então, agradeço a você, a Marco, Renata, Léo Moreira e a Isso. queridos que fazem parte do Pé de Vista e que eu sou uma aprendiz. Eu tenho sido uma aprendiz nesse mundo e tenho aprendido bastante com vocês no nosso dia a dia, seja de OAB, seja de aula mesmo. E é um prazer estar aqui. Muitíssimo obrigada. Obrigada. E eu também, enquanto colunista mulher do Pé de Vista, não posso deixar aí, enquanto mulher advogada, não. Olha aí a canequinha do nosso congresso. Pronto. Professor, olha aí, professor Marco, o congresso que foi também com a escola da AGU, Pé de Vista. Sempre eu agradeço esse espaço aqui aos fundadores, professor Marco, junto com a professora Renata, a professora Sabrina, o professor Cristiano, são os fundadores do Pé de Vista, que abre espaço exatamente para fóruns como esse que nós vamos ter hoje, que socorrem, né, tantos profissionais e o próprio jurisdicionado, os nossos alunos que estão aqui acompanhando. E eu não posso deixar de constar também a minha alegria, a minha satisfação enquanto componente do sistema OAB, enquanto residente em Jaboatão, porque eu moro em Piedade, já sou da sua... Ui! Da sua... Tá vendo? Fiquei até emocionada da sua jurisdição aqui.
circunscrição, de ter uma mulher enquanto presidente da subseccional e uma mulher tão jovem, não é? E que já mostrou que veio extremamente atuante, mudando realmente a cara da realidade aqui da OAB. Quem está mais próximo sente mais ainda. Então, Ana, antes de tudo, eu queria lhe dar os parabéns por você desbravar mais esse lugar. Hoje nós temos outras presidentes também. A nossa vice-presidente estadual, ou co-presidente, como o doutor Bruno chama, também é uma mulher que nos dá muito orgulho, doutora Ingrid. Temos em Arco Verde também aquele grupo todo de diretoria feminina. Então, isso dá muito orgulho. E orgulho também de ver na prática o que já tem sido feito, como está mudando a cara da advocacia aqui em Jaboatão, que você sabe que seja em eventos, seja condição dos fóruns, seja aquele apoio incondicional ao advogado. Aí eu queria, antes de tudo, já lhe parabenizar por essa sua atuação profissional. Ô, amiga, E muito obrigada pelas palavras. Obrigada, Marco, também. Mas o trabalho só acontece porque a gente tem grandes parceiros. Eu acho que é um trabalho feito por muitas mãos, né? Eu sempre digo para os meus amigos, porque eu os considero assim, mas uma presidente sem uma boa diretoria, sem um bom conselho, sem boas comissões, sem bons parceiros, porque somos parte de um todo, é só uma presidente. Então, eu não teria condição de fazer o trabalho sozinha, e eu conto com pessoas tão engajadas, tão disponíveis, tão aguerridas quanto Jô, um beijo, meu amor. Falando em mulher, olha aí, Jô entrando de Santa Cruz. Então, assim, não seria possível. Veja o trabalho que você faz, além de uma excelente professora, você também desdobra no voluntariado, né? E destaque na sua comissão dos refugiados, verdade. que hoje tem uma importância muito grande aqui dentro do Estado, considerando, né, que hoje estamos todos confinados e que essa pandemia ela coloca todo mundo numa situação de vulnerabilidade, seja numa questão material, seja numa questão emocional, seja numa questão psicológica, e eu acredito que é importante quando todos, né, têm esse olhar voltado, esse olhar solidário, esse olhar de compaixão. Não é a hora da gente parar e pensar num palanque e querer brilhar. Isso, perfeito. Temos dado as mãos e tentado fazer o melhor que a gente pode. Então, quando o Pé de Vista ele abre as portas para a gente tratar e debater um tema tão importante, ele não está fazendo isso porque ele quer dar notoriedade apenas ao curso ou a quem ele convida, mas ele quer fazer um alerta social. Então, a Isso. função da advocacia hoje, seja advocacia pública, seja advocacia privada, ou até mesmo os órgãos públicos, a função nossa como um todo é de alertar a sociedade. Então, a gente deixou de ser essencial a administração da justiça para ser essencial também a administração da sociedade, enquanto fiscais da lei. Né? A gente tem que ter esse Perfeito. cuidado para uma boa aplicabilidade. E tudo começa com a dignidade da pessoa humana. Né? Verdade. Né, do direito para a gente, enquanto defensor do bom direito, e esse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas à nossa volta e que tem que começar dentro de casa, é justamente pautado nos princípios e nos direitos constitucionais que visam a dignidade da pessoa humana. Perfeito. Ana, já entrando nesse ponto da dignidade da pessoa humana, eu agora até lhe expliquei, acabei de sair de uma reunião do Comitê Estadual Interinstitucional Estadual de Refugiados, onde eu estava representando a OAB, e lá uma das preocupações que existe é essa questão do confinamento, não é? Nós temos como palco muito as famílias venezuelanas, que hoje é o maior número de imigrantes não nacionais que nós temos em Pernambuco. E uma das preocupações que se tem lá é, por exemplo, a cultura na Venezuela não é a mesma, é a questão do empoderamento feminino, a questão da violência intrafamiliar. E nesse momento me dá muito orgulho, claro, nós temos que por uma questão de cidadania, dizer a eles quais são as legislações aqui do país, porque eles têm que se submeter às legislações daqui, respeitando todos os traços culturais deles, mas principalmente nessa questão de avanço de direitos humanos, é até importante para eles, enquanto família, se submeterem. Então, nesse momento eu tenho muito orgulho de ser brasileira e muito orgulho de nós termos a Lei Maria da Penha. Aí eu queria que você me dissesse o que a gente vai falar aqui hoje da violência intrafamiliar,
você localiza dentro apenas da Lei Maria da Penha? Em que a Lei Maria da Penha ajuda essa questão da contenção da violência familiar? Ou você acha que na prática, enquanto advogada criminalista, não existe uma relação direta? Eu queria que você falasse do seu sentimento sobre essa questão da violência intrafamiliar e a Lei Maria da Penha. Então, antes de iniciar, eu quero deixar aqui um abraço para o juiz Cláudio Kittner, que entrou na nossa live, para Maiara Larissa, minha cunhada, um beijo. Então, assim, eu acho que o reflexo da Lei Maria da Penha, ela pega a gente como um todo. Olha, Marcelo, um beijo, Marcelo, Marcelo. beijo, querido. Pega a gente como um todo. Eu acho que é a responsabilidade do cidadão e da cidadã. Nós não somos apenas aplicadores da lei, mas somos também fiscais, né? Então, nada mais justo, Emília, que o primeiro exemplo, ele comece dentro das nossas casas. Porque não adianta você ter um discurso pautado na lei quando a prática ela não se aplica a você. Eu acho que seria até de uma hipocrisia, né, do advogado ele querer que o cliente dele seja protegido, porque eu atuo na área e cadê Marcos Lins? Eu fico preocupada assim com a propaganda, não é isso? Mas, Camila apesar, sempre está por aqui, que é a assessora né, lá do tribunal. apesar de atuar na área, mas a gente tem que ter esse cuidado de até onde vai o limite entre a advogada e a pessoa, porque não adianta Verdade. querer uma boa aplicação da lei quando você não é essa pessoa que aplica bem a lei com os seus exemplos, com as suas condutas, com as suas ações. Então, o máximo que eu posso fazer de orientação, eu faço. Isso não está restrito para mim. Muito pelo contrário, é extremamente amplo. Então, os meus amigos, a minha família, todos têm essa orientação de que a violência doméstica e familiar ela é crime. Por que, que a Lei Maria da Penha é o maior instrumento? Porque foi a lei que foi instituída para criar mecanismos para coibir, para erradicar, para prevenir, sabe? Então, assim, Mário, que não é Mário Guimarães, um abraço, Mário. Bruna, um abraço. Então, quando a gente utiliza a lei, que é o maior instrumento, dali a gente já não precisa de mais nada, teoricamente. Porque eu tenho observado que, apesar de ser uma lei de 2006, essa lei ela veio sofrendo várias alterações. Então, é uma lei que por si só já é rigorosa, mas que ela não tem uma efetividade no cumprimento. E daí o legislador precisa criar sempre outros, ele se adequa, na verdade, à realidade, mas ele vai criando outras sanções dentro da própria lei para punir o agressor, para tornar cada dia mais rígida, para ver se consegue, ao menos, diminuir a violência doméstica e familiar. Porque o nível de denúncia é inferior. As mulheres elas ainda se sentem, sabe, muito coagida na questão de procurar, porque não existe a prevenção da forma. Isso é uma opinião pessoal. Oi, Cacá. Hum. Isso é uma opinião pessoal. Eu acredito que, embora hoje, no momento de pandemia, a gente tenha uma campanha muito ampliada, eu vejo, talvez por estarmos confinados, talvez por estarmos mais abertos a observarmos melhor, né? Então, o governo do estado, ele tem tido mais cuidado, ele tem feito campanhas reiteradas. As associações, as instituições, as mulheres que defendem esse direito, que vivem da defesa de outras mulheres, elas têm se vestido mais desse instrumento, porque proteger o direito da mulher e tentar coibir a violência doméstica e familiar é uma obrigação de toda a sociedade, porque ao mesmo tempo que eu tenho a obrigação, eu também sou detentora desse direito, porque eu posso ter o meu direito também violado. E às vezes Uhum. não enxerga dessa forma. Então é importante, quanto mais você vem a aclarar o que é a violência doméstica e familiar, mais você traz, você dá notoriedade à lei, você começa a publicizar os atos praticados por aquele agressor, que muitas vezes sequer se enxerga como um agressor. Porque a Exatamente. notoriedade ainda acompanha aquele comportamento machista. Então, todos têm uma consciência do que é a violência e como ela acontece e de como, de pouquinho, a gente pode, né, ir erradicando esse mal, esse câncer que atinge
maioria das famílias. Verdade, perfeita a sua observação, Ana, porque às vezes a gente acha que basta existir uma lei que proíba que tudo vai dar certo, né? Se tem aquela lei, se fosse assim, a gente não ia ter homicídios, né? Se fosse assim, não precisaria nem a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha vem, na verdade, para especificar aquela modalidade de violência, mas que também que não podia ser praticada pelo próprio Código Penal. A lesão corporal em geral, não era lesão corporal só contra homem, por exemplo, ou contra mulher que não fosse dentro do contexto familiar. E essa questão é muito, quem trabalha em família, eu advogo muito a parte civil de família, aí o perfil, não é? O perfil do advogado acaba sendo aquele de tentar curar a relação, né? Tentar ao máximo nesse sentido. E isso que você falou também, Ana, que apesar de existir a lei, ainda continua havendo esse tipo de violência, isso mostra que é porque ainda está enraizada essa questão desse machismo, essa questão da legitimação desse tipo de violência no homem. E também algumas mulheres se sentem submetidas a esse tipo, né? Então eu acho que é um processo que realmente vai durar muito. Quando a gente vê, eu acho assim, às vezes, né, na faculdade, aí os alunos, mas é crime ou não é crime? Aí teve um aluno que uma vez disse assim, peraí, professora, se não sair sangue é crime, né? Então, essa questão ligada muito ao aspecto físico, né? A lesão corporal, até o feminicídio. Mas quais são os tipos de violência contra a mulher? A gente só pode considerar a violência contra a mulher a violência física, que, como diria a aluna, sai sangue, que deixa marca, ou existem outros tipos de violência também? Então, inicialmente a gente precisa entender que a lei ela não traz nenhum tipo de lacuna para que haja discriminação. Como você pontuou, o Código Penal trazia de uma forma geral o homicídio, né? Então, o homicídio é a prática de crime contra qualquer pessoa. Mas considerando o índice crescente de violência contra a mulher, até pela fragilidade não só da mulher enquanto pessoa, mas também de toda a situação a que ela estava inserida, como a dependência econômica, a dependência emocional, a questão dos filhos, entre outros, né? Foi criada essa lei para proteger e para tornar mais grave a punição. Então, o artigo 2º, ele traz exatamente isso, que as pessoas ainda não conseguem separar bem. E ele diz o seguinte: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Mas a cultura nossa, né, inclusive na formação, é de que para existir um crime tem que existir um corpo. Ou uma lesão que seja palpável, que seja visível. E daí as pessoas não conseguem identificar todos os tipos de violência. Mas a violência doméstica e familiar, e aí eu já peço desculpa, minha gente, porque eu tô com uma crise alérgica aqui, então de vez em quando dá, sabe, Fica à vontade. pra tossir. Então, quando o companheiro ele vem a agredir a vítima, né, a mulher em situação de violência, ele já praticou outros tipos de violência. Então, o artigo 7º, para deixar mais claro, o artigo 7º da lei 11.340, ele diz o seguinte, e aí eu já leio, sei que todo mundo tem acesso, né, mas já que a gente está falando, eu acho É que, importante. né, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Então, veja, ele especifica 5 tipos, Estela, um abraço, 5 tipos de violência contra a mulher, e Estela é uma mulher que luta pelos direitos da mulher, e uma mulher bastante Bom, parabéns, Estela. atuante, vice-presidente da OAB Barreiros. Então, ele traz para a gente 5 tipos de violência, né? A violência física, que é a maior. Doutor Jader Marques, que honra tê-lo aqui Que na nossa. honra, eu também, somos seguidores comuns, não Eu, é? eu consigo falar mais depois de isso aqui na live. Obrigada pela presença, doutor Jader. Eu e Ana, inclusive, seguimos juntas você. Parabéns, assim, pelo seu perfil, pela sua produção acadêmica e Estava bem-vindo na aqui aula ao Pé de dele, Vista. estava lá, eu sempre estou nas aulas dele, eu sempre aprendo. O Jader, para mim, é um exemplo
de advogado criminalista, que ele tem lá a escola de criminalistas e faz, como ele diz, né, a mão, é um negócio, ele transpira direito. É um negócio que eu não sei, eu não tenho palavras para dizer. Dani, um cheiro, o quanto que eu aprendo com o Jader. Dani Então, Janguier, bem-vinda. os 5 tipos de violência que ele traz, mas quando ele começa com a violência física, ele está trazendo ali o auge da violência. É quando o agressor já chegou às vias de fato, porque os outros tipos não foram identificados. Não deu aquele start para a mulher, que ali ela já estava sendo vítima. E aí os incisos, eles começam a trazer, e ele começa no primeiro já dizendo, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. E o que é mais impressionante é que apesar, professora Ana Paula, um cheiro, bem-vinda, apesar Bem-vinda. de muitas vezes a mulher já passar pela violência física, ela ainda fica pensando se denuncia ou não. Ela começa a pesar se aquela violência é uma violência de maior ou menor grau, mas toda e qualquer violência ela deve ser reprimida. Toda e qualquer violência ela deve ser denunciada. Doutor Ulisses, Doutor prazer Ulisses, seja bem-vindo. que sou das mulheres. O Ulisses levanta essa bandeira, né, de não à violência doméstica e familiar. Isso é muito importante. Então, o que que Uhum. a mulher, ela pensa, passou pela violência física, que é a maior das violências, e ela ainda fica pesando se vai ou não, né? Então, ali ela já sabe o que aconteceu, porque essa violência é uma violência conhecida, é a violência objeto, é a violência que tem um corpo, que tem as marcas. Então, para aquela mulher e para a sociedade, de fato, existe um crime praticado. Mas, apesar disso, presidente Fernando, seja bem-vindo. Fernando, um beijo para Caruaru. A violência psicológica que vem em seguida é uma violência que ela é praticada constantemente, mas que a vítima ela também não tem ainda essa consciência porque ela atribui a violência psicológica a um desvio de personalidade, mas não de personalidade violenta. Ela costuma dizer que o companheiro tem um gênio ruim. Ah, quando eu me envolvi com fulano ele já era assim. Ah, deixa isso para lá. Mas o artigo vem dizendo o seguinte: olha, como diz Leonardo, a nossa audiência é qualificada. Doutor Rafael Pontes de Miranda. Beijo Então, grande, colega da NEP. então diz o seguinte, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento. E aí ele já começa a dizer, né, que vem a degradar ou controlar suas emoções, comportamentos e crenças e decisões. Mas, professora Carla Moutinho, seja bem-vinda. Então, Falou nisso. ela não entende que o simples fato dele não aceitar a religião é uma violência psicológica. O simples fato dele manipular as saídas dela, de com quem ela se relaciona, começa a tolher o direito dela da convivência familiar, porque é o que mais acontece, né? Então, a casa, que deveria ser o santuário da família, começa a ser a prisão sem grades. E aquela mulher, ela não tem noção disso. Porque ela acredita que o companheiro está zelando. E ela começa a se voltar contra a família, porque vira até uma cegueira. A mulher, ela chega num nível emocional que ela passa a acreditar que aquele comportamento é um comportamento de proteção, quando na verdade é um comportamento de violação. É um comportamento de violência psicológica que ela não entende como sendo, porque ninguém nunca esclareceu. E E quando muitas vezes é sutil, não é, Ana? Muito sutil, nos pormenores. eu te amo, porque a sua família quer tirar tudo que você tem. E aí ela começa a entender que aquele companheiro é a pessoa que veio para proteger, até para suprir alguma carência, algum trauma psicológico, alguma falta que ela teve durante a infância e que cresceu com essa falta e que ela tenta suprir nessa relação. Então ela vai aceitando sem entender que isso lhe traz grandes prejuízos e tolhe a sua autonomia e tolhe a sua privacidade. Porque o fato de você viver uma relação conjugal não quer dizer que você tenha que anular a sua condição enquanto pessoa. Isso é importante que você mantenha. Nós temos direitos, temos deveres que são individuais e que a gente não pode abrir mão.
Ulisses é aqui Verdade. efetiva por É. meio da manipulação, sem dúvida, uma das formas mais abjetas possíveis, sutil. A vítima sequer sabe e compreende que se encontra nessa situação. E o que é pior é que a gente não consegue abrir o horizonte dessa vítima, porque ela está tão preenchida já dessa violência que para ela é comum. Então, ela não consegue enxergar até a violência física, que ela já vinha sofrendo outras violências. E aí, o inciso terceiro, ele fala sobre a violência sexual. E que ninguém se atém à leitura, a gente só se atém quando escuta e vai prestar mais atenção. Mas diz o seguinte: a violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou participar da relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Mas nem sempre a vítima ela vai por força. Às vezes é por uma chantagem. Às vezes já começa aquela coisa de porque eu tenho vontade, porque vai para o Código Civil. Aquela obrigação da mulher, né? E aí, quando ela vê, ela já está envolvida para não ficar para trás. Porque muitas Senão vezes, eu vou arrumar outra, aí vem a questão da infidelidade, que seria culpa dela, essa infidelidade. ou até já arrumou, Emília, ou até Verdade, uma traição dentro da relação. E a verdade. dependência emocional dessa mulher já é tamanha que ela não percebe que isso faz mal. Então ela começa a colocar ali óbices para sair da relação, porque ela não tem essa consciência de que isso também é uma forma de violência. É óbvio que aqui você não vai estar disseminando que a separação é o melhor para uma família, de forma alguma. A gente que levanta a bandeira da família tem que ter o máximo de cuidado. Mas Claro. trata de violência, a gente também tem que ter a consciência do que é uma violência. E a violência sexual acontece sim. Já ouvi casos de zoofilia. E depois o companheiro ter relações, independente se é antes ou depois, mas é algo que viola a integridade física. Percebe? E a mulher Uhum, tem a consciência disso. Isso é comum no interior, mas é comum até que ponto? Por que é comum verdade, crime? Por que é comum se o ordenamento jurídico diz que zoofilia é crime? Percebe? verdade, Então, verdade. cultura que precisa acabar. E somos nós os responsáveis por isso. Eu não posso E, dizer e, e não é o fato, não é, Ana, dos deveres do casamento, tem essa questão sexual, mas claro que isso tem que ser sobrepesado, não é? Não exato. é todo tipo de conduta e de atividade sexual que seja admissível e seja obrigatória, digamos assim, para a mulher, não é? Como também não para o homem. Como diz o inciso, que viole, né, a integridade. Isso. Então, aí Dani Uhum. colocou comum. Dani, essa é uma das maiores desculpas que a gente escuta. É uma justificativa do tipo, no interior isso é comum. Isso não são palavras minhas, são É. palavras, sabe? De São dizer aqueles isso. argumentos legitimadores, como também bater em mulher é comum, né? Para aquela cultura, dentro daquele contexto, em algum momento histórico, pode ter havido costume de se fazer. A isso de ser comum é aquele costume do local. Várias cidades a gente vê falar isso até em piadas, até tornando uma conversa mais agradável em roda de amigos, para tentar naturalizar esse fenômeno que, na realidade, também, além de ser uma bizarrice, né? Constitui crime contra os animais, não é? Mas, de fato, eu já vi muito em sertão essa questão de até não haver condenação, dizendo, não, mas é porque aqui no local, e a gente sabe que não é assim, que não pode, que não é causa de excludente, né? Exato. Luciano, Alexandre, um abraço. Augusto Lossi, um abraço. Então, o que é que acontece? O mais interessante é, de repente, você ver numa roda de amigos, essa conversa sair de amigas, porque numa reunião sempre tem as mulheres que se reúnem para falar sobre os problemas da relação e de cada uma, às vezes, disputar quem sofre mais naquilo. Verdade. E a outra ficar incentivando o perdão. Por quê? Uhum. Porque tem a consciência de que tudo aquilo é uma violência doméstica. E aí o inciso quarto, ele fala sobre a violência patrimonial.
entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos e instrumentos de trabalho, entre outros. Então, o que acontece? Depois do casamento ou da convivência, e nem sempre a convivência, porque a união estável ela não pressupõe a coabitação no mesmo imóvel. Então, o que acontece? Muitas vezes o marido, o companheiro, depois que inicia a relação, ele começa a coordenar até o trabalho da mulher. Ele começa a reter ali informações que fazem parte da relação empregatícia. Não bastasse, começa a controlar a forma como ela gasta o dinheiro dela. Então, Professor Daniel Neves, é um dos maiores autores de processo civil nacional. Obrigada pela sua presença aqui na live, professor. O professor Tiago esteve com a gente ontem, também seja muito bem-vindo. Então, o que acontece? Essa violência patrimonial, com esse controle, ele não é visto dessa forma. Porque as pessoas entendem o seguinte, a partir do momento que eu estou me relacionando com você, o patrimônio é único. Em parte, eu acho que todo mundo precisa ter a consciência da privacidade e até onde aquilo não é forçado, até onde aquilo não gera uma violência. Até porque o direito do trabalho é um direito personalíssimo. Isso é discutido, é defendido na Justiça do Trabalho. O direito do hipossuficiente é um direito que ele é indiscutível. Como é que dentro de uma relação conjugal o outro se acha no direito de determinar como é que eu vou utilizar, gozar e dispor daquilo que com o suor das minhas mãos, do meu trabalho, eu alcanço? Não... Ana, e muitas vezes a gente diz, não, mas isso teria que ser alguém muito alienado, né? Uma mulher que trabalha fora, se deixar dominar dessa forma. E eu acompanhei um caso muito pontual, eu fui juiz da Liga, nos juizados especiais, antes da, veja como eu já estou no mercado faz um tempinho, né? Antes da Lei Maria da Penha. E ia para o juizado comum, né? O juizado especial, que não existia ainda especializado, a vara de crime contra a mulher, por exemplo, e tinha muita lesão corporal leve, que chegava lá de violência doméstica. E um caso chamou muito a atenção de uma mulher, uma profissional, era concursada, e ela era um mix de várias modalidades de violência doméstica, né? Tinha violência física e também essa questão patrimonial. Apesar dela ser concursada, dela trabalhar 8 horas na rua, ela não sabia sequer a senha do banco dela. Por quê? Porque o companheiro dela dizia, não, você é muito bobinha para essas coisas. Aí ele tinha senha de todos os bancos dela, ela não sabia nem quanto era o salário dela, para você ter ideia. As roupas dela era ele que comprava, ele já comprava aquela opção de roupa que ele achava que não ia chamar a atenção de outros homens. Ou seja, existe sim na prática mulheres que se deixam levar, na verdade não é culpa delas, a gente vive um patriarcado exacerbado desde sempre, né? Então, existe na prática exemplos como esse, que ela não tem acesso sequer ao cartão de crédito, ao cartão de débito, não sabe o número de conta, não sabe nada. Ele dava um dinheiro para ela almoçar por dia ali, por exemplo. É a comodidade, sabe, Emília? O Verdade. sentimento que a mulher tem de que o homem tem a obrigação de proteger, e aí ela se fecha numa concha para que ele possa exercer a função. Né? Mas Uhum. é muito subjetivo. E aí o Ulisses até pontuou aqui, é de se ter cuidado com o tratamento social, né, para você, de repente, não fazer com que o autor do fato seja considerado inimputável. É Verdade. verdade, porque assim, quando você... Julierme, um abraço, meu amigo. Ai, que Quando saudade. vem aqui e começa a entender, Cléber, um abraço, Maiana, seja bem-vinda, a entender que aquela conduta é um desvio, de fato, você deixa também de aplicar a lei. Se o entendimento, se o que a gente quer é a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, então isso não é possível quando você desvirtua a conduta do autor do fato para uma doença, né? Verdade. E aí a Verdade. gente tem a violência moral. A violência moral é outra violência que dificilmente a mulher entende como violência.
né? Então, ó, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Mas há exemplo muito comum em roda de amigos, é quando a mulher sai com uma roupa que não é do agrado do companheiro. E dentro de casa ele já inicia aquelas agressões. Porque não bastasse, a pessoa que é grosseira, ela não pratica agressão só dentro de casa, né? Ela faz questão de fazer isso em público. A gente não pode confundir sinceridade com grosseria, né? Porque a grosseria é uma forma de violência, óbvio. Então, muitas vezes a mulher quer até agradar, quer se sentir bonita e coloca determinada roupa que para ele é fora do padrão e que ele gosta de ver muitas vezes em outras mulheres, mas na sua ele não quer. Seja por ciúme, por qualquer É. outra, que a violência ela não se justifica. A gente não pode aqui entender a violência como uma justificativa, né? E ele diz claramente que tá horrível, que ela tá gorda, que ela tá feia, ou que ela é magra demais, entre outros, Tirando as outras palavras de baixo calão, né? né, para o Instagram não derrubar em virtude do horário. Meu padre querido, seja bem-vindo. Então, assim, quando ele utiliza palavras que venham a atingir, porque dificilmente acontece ele acusar ela de práticas de crime, né? Só quando de fato já aconteceu, e aí quando se trata de alguém que já cumpriu pena, mas é mais difícil. Mas geralmente vem para atingir a honra, a moral, a imagem daquela mulher. E quando ele sai com ela, que chega na rua, faz a mesma coisa. Diz para os amigos, diz para as amigas. E quando as amigas encontram que a mulher quer se sentir elogiada, ele está horrível com essa roupa. É feia, é magra, fica a roupa sambando, a exemplo, né? E outras coisas. Então, assim, ela não entende. Cássia, nossa tesoureira, seja bem-vinda, minha amiga. Ela, na verdade, como eu disse desde o começo, ela entende que isso é a personalidade. Ah, mas fulano é muito ciumento. Ele diz isso porque ele tá morto de ciúme, ele não quer que ninguém olhe para mim. Mas ela Porque precisa. ele gosta de mim, ele quer cuidar, né? Pois é. Mas ela precisa ter a consciência de que, na verdade, isso é um tipo de violência. Mas, ao mesmo tempo, Emília, a gente precisa observar também como é que se deu esse relacionamento. Porque a vítima, ela não tem culpa de sofrer a violência. Mas, muitas vezes, ela contribui passando a mão por cima do comportamento do companheiro. E quando a gente faz isso, a gente está deseducando. Porque educar não é obrigação de mulher. A gente educa filho, né? Mas dentro da cooperação que a gente tem que ter no relacionamento, e se você já é uma pessoa que entende, que tem a consciência de que aquilo é uma violência, de que aquilo é errado, você tem que conversar. Você tem que dizer que foi esclarecido sobre isso. E se você não traz essa consciência para o seu companheiro, ele não vai ter. Você não espera que a mãe vá fazer isso. Ela não fez quando ele era criança, quando ele era adolescente. Ela não cuidou disso. Ela não vai cuidar agora, porque talvez ela também seja vítima. Talvez ela tenha Ela passado tenha já reproduzido na olhar. criação, não é? E isso entra bem na nossa próxima pergunta, Ana. A gente está vendo que existe a questão da violência física que chama mais atenção, mas existe essas outras formas mais sutis que muitas vezes a mulher fica com vergonha de levar para um ambiente fora do seu restrito, do seu lar. Mas quando é que a mulher sabe qual é o momento de procurar socorro, o momento de procurar uma delegacia? Existe algo assim que você queira alertar para chamar a atenção de que realmente a partir dali ela precisa de ajuda? Ela precisa identificar. Se ela sabe qual é o tipo de violência, ela já tem que procurar. Se ela não quer que ela afaste, ela precisa de um afastamento, sabe? Muitas vezes a pessoa não quer essa exposição, não quer ir até uma delegacia. Se ela não chegou à violência física, e se as outras violências não trouxeram danos irreparáveis, e ela sabe que precisa parar, ela tem que parar. Por quê? Se ela tiver filho, é o reflexo que isso vai trazer para os filhos dela, sabe? Eu passo uma vida sendo oprimida, o meu maior sonho é ser uma opressora futura, porque eu entendo que aquilo é o correto. Então, uma criança em formação é isso que ela vai entender para a vida.
Então, uma mulher que sofre violência, ela precisa ter a consciência daquilo que ela está vivendo. Só que é muito difícil, porque ela só entende que a violência acontece quando ela leva um tapa, quando ela tem um puxão de cabelo, quando ela é empurrada, quando durante uma briga, quando o companheiro grita, é que ele perdeu a compostura apenas. Quando ele xinga, é porque ele estava nervoso. E não é assim, porque ele xingou num tom alto que todo mundo escutou. Então, se não quer procurar a delegacia para que as autoridades policiais tomem uma medida, mas tem que se afastar. Mas não é fácil, Emília, porque uma mulher Claro, claro. com deficiência, ela muitas vezes, e na maioria das vezes, ela não tem independência. Ela tem filho, mas também não pode utilizar o filho como desculpa para sair daquela relação. E me perdoe, eu não estou dizendo que é desculpa como se isso fosse fácil de fazer. Muito pelo contrário. É a maior dificuldade de sair de uma relação são os filhos. Porque quando a mulher leva um tapa, ela não trabalha, ela não tem estrutura. E que ela olha ali durante a noite, os filhos dormindo amparados, alimentados. Então ela pensa, Verdade. Acha que compensa. mas compensa. Você sabe por que compensa? Porque o Estado não tem estrutura para amparar essa mulher. Era isso que eu ia lhe perguntar agora, Ana. Qual é? A gente está entrando nos últimos 15 minutos, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar, é porque você fala tão bem, tanta riqueza de detalhes, que a gente não sente o tempo passar. Mas eu queria que você dissesse qual seria o papel do Estado e uma outra coisa. Nesse momento de pandemia, estão saindo medidas de afastamento. Se o homem não cumpre essa medida de afastamento durante a pandemia, existe algum reflexo para ele? Sim. Na verdade, Emília, a lei Maria da Penha, ela traz no seu corpo a obrigação de cooperação de todo o poder público. Um beijo, Vitor. De todo o poder público. Então, quando a mulher está em situação de violência, que ela procura a autoridade policial, a partir dali, a lei já diz que o juiz tem que ser comunicado, medidas protetivas de urgência devem ser estabelecidas em favor daquela mulher, em desfavor do agressor. As medidas estão lá descritas na lei. E também fala na cooperação que todos têm que ter. Mas isso não acontece. Porque nenhuma mulher quer sair da sua casa e ir para um local desconhecido. A lei diz que tem que dar privilégios à mulher em situação de violência e, se for necessário, tratar de alimentos, tratar de separação, tratar de dissolução, encaminhar para a defensoria, encaminhar, dar até poderes para o juiz, tratar disso, dar poderes, mas que, na maioria das vezes, o juiz, ele acaba declinando da competência e pedindo que a mulher procure o juiz da vara de família. Quando a sua vara já é a especializada para tratar disso. Percebe? Inclusive, Ana, o que muitos advogados nem prestam atenção, tal, principalmente eu acho que quando está se advogando para a vítima é conveniente, o juiz da vara da mulher tem uma competência múltipla, né? Ele tem competência cível para fixar alimentos, para decretar divórcio, e isso é uma coisa que é muito pouco usada, é tão raro no nosso processo isso, e não se atina tanto, porque o juiz que está cuidando daquele conflito, já que são relações familiares, que busca-se a mediação, busca-se curar aquela relação para que não hajam novos atos, aí é muito mais conveniente que um único juiz que instrua possa usar todas essas medidas, seja na esfera criminal, seja na esfera civil da vida da família. Não acha? Mas ele faz isso, ele declina da competência, Pois é. atribui a competência para a vara de família. E como é que aquela mulher que já está tão fragilizada vai procurar a justiça sabendo que depois ela tem que ficar procurando um outro meio de sobrevivência? Ela não vai. Exatamente. Geórgia, Verdade. bem-vindos. Ela não vai, sabe? Mas é uma obrigação, porque a lei ela já descreve isso. Ela já Uhum. traz no bojo.
exatamente essa obrigação do juiz em fixar. Eu tive uma decisão recente que dizia o seguinte: considerando que a parte deixou de trazer o relatório com os gastos, a planilha de gastos, deixarei de fixar alimentos. Nossa. Quando a gente E sabe que existe até um padrão, não é? Que pode ser aplicado ou renova-se. E com o o juiz, princípio da primazia do julgamento do mérito, que ele vai usar todo aquele poder saneador dele para conseguir dar o resultado final, não é? É triste realmente ver uma decisão dessa. eu escolhi não, advogada, escolhi não discutir com ele porque eu já tinha tomado uma medida anterior, que era na vara de família. Então, o que eu precisava era simplesmente que a medida de afastamento fosse ali determinada. Verdade, verdade. Atinge um fim que eu desejo, eu não discuto, eu não estou me furtando da minha obrigação enquanto advogada, mas eu estou vendo o que é melhor para minha cliente. E o melhor naquele momento não era ficar discutindo, era, na Até verdade, porque ele já mostrou o posicionamento dele qual é, né? Infelizmente. resolver tribunal e vai perder um tempo. Mas o que eu digo para os advogados é que, num caso como esse, utilize a lei. A lei está a seu favor, e Isso. Marcinha, a lei está a seu favor. É a obrigação do poder público. E isso pesa muito. Não basta a gente fazer uma campanha e dizer para a mulher denuncie. A gente tem que dizer Verdade. porque a lei diz que você está resguardada. Não basta a gente levantar uma bandeira de não à violência contra a mulher, se a gente também não vai esmiuçar para ela que a lei diz que a obrigação do juiz e de todo o poder público, seja o poder judiciário, seja o governo do estado, amparar aquela mulher em situação de violência. Ela tem Uhum. referência na matrícula dos filhos. Se ela não tem moradia, ele tem que dar essa moradia para essa mulher. Ele tem que dar Uhum. esse para essa mulher. Mas por não saber disso, a mulher não busca esse amparo. E a gente vê a situação muitas vezes e olha para a amiga, para a irmã, para a cunhada, para a sogra, para aquela mulher em situação e acha que não é problema nosso. Que a gente não Uhum. é, porque a pessoa já viveu 20 anos. Mas se você pode quebrar essa algema, quebre. Não deixe que isso permaneça da forma como está. A violência Verdade. contra a mulher, ela traz danos irreparáveis, não só para aquela mulher, mas para todo o contexto familiar. E Uhum. ela precisa recuperar a dignidade, a autoestima. Mas tem que ser feito com responsabilidade. Claro. Porque você fala, é estabelecida a medida. E se descumprir a medida? Porque o Isso, e medo nesse é momento da pandemia, se só existe aquele imóvel e ele tem que ser tirado daquele imóvel, pode acontecer uma ordem de afastamento durante o isolamento social? pode acontecer um afastamento, sim. Nani, seja bem-vinda. Fernanda, seja bem-vinda. Pode acontecer um afastamento. Porque você tem que pesar. Entre uma pessoa que trabalha, tem como se manter sozinho, você é amparado em qualquer lugar. Agora, uma mulher que não trabalha, depende economicamente, emocionalmente, não sabe nem quais são os documentos que ela tem filhos, ela vai para onde? É justo colocar essa mulher num abrigo e manter um agressor no conforto? Porque que não é um conforto. Eu tiro a mulher e deixo o agressor usando, gozando e dispondo daquilo que por direito ele abriu mão, ele renunciou quando passou a agredir física, psicológica e emocionalmente a sua companheira. E até porque, Ana, não é nem o imóvel, o valor daquele imóvel em si, é o conceito de lar também, né? Que Tá? se tem de já ter aquele, os seus objetos ali, o costume, geralmente, em caso de violência contra a mulher, eu acho que o índice é bem maior. Os filhos ficam com ela e ter que desadaptar toda aquela realidade já seria uma agressão contra ela também, mais uma, né? E contra os filhos, Emília. Tanto É. é que quando vai se determinar a guarda das crianças, o juiz ele tem que ter o cuidado de ver qual é a melhor rotina. Ali o melhor interesse da criança, ela prevalece ante Uhum. os adultos. Então, de igual modo, tem que ser feito na Lei Maria da Penha. Eu não posso vislumbrar apenas o bem material, porque o bem material, ele é inferior a todo o conforto, a todo o interesse, a dignidade da moradia. Uhum. E é o amparo que a justiça tem que dar àquela família em situação de violência contra a mulher.
Verdade, Mas verdade. ele é intimado, às vezes ele escolhe terminar com a violência. E quando a gente fala terminar com a violência, é concluir com todos os atos. Aqui, Uhum, a bater, muitas vezes ele chega a matar. verdade. Então, isso impede que aquela mulher agredida diariamente vá até a delegacia. Não bastasse, a nossa sociedade ainda não tem o preparo para amparar aquela mulher em situação. Porque a gente sempre espera que o poder público faça, mas a gente também pode fazer por essa pessoa. Verdade. É a obrigação de todo mundo. Então, Ana, assim, a gente está chegando já pertinho do final. Qual é o conselho que você dá? Tem muitas pessoas que estão assistindo aqui também que não são da área jurídica, né? Mas eu queria que você desse um recadinho especial para os advogados de família, os advogados criminalistas, que são procurados por seus clientes, suas clientes especialmente nesse período. Qual o passo a passo que eles devem tomar, né? Nesse caminho de tentar protegê-la até de uma coisa pior. Qual é o conselho que você dá, levando em consideração esse momento de pandemia, de isolamento social e de home office, de serviços reduzidos? Hoje, como o advogado que milita nisso pode agir? Então, primeiro, Carol, minha comadre, um beijo. Emília, a primeira coisa é que o advogado ele não deve agir com emoção, tá? A vítima, ela já está fragilizada, mas você tem que ser a razão. Se você é conhecedor da lei, e ainda que lhe fuja alguma coisa, porque a gente não tem um vade-mecum na cabeça, e muitas vezes a gente pega situações que tiram a gente do eixo. Já aconteceu comigo, de uma cliente me ligar e eu perdi meu dia, porque eu não tinha estrutura emocional para socorrer a minha cliente. Eu já tinha orientado ela várias vezes para sair daquela situação, até que ela me ligou chorando muito, e ela dizia assim para mim: doutora, ele tentou me afogar no tanque atrás de mim. Nossa. Como Chocante, né? ele bateu minha cabeça várias vezes no chão. Cada vez Nossa. que ela estava, eu chorava copiosamente. Eu chorava no nível que eu estava, era um sábado, que eu não tinha estrutura para orientar a minha cliente. Eu não sabia dizer para ela nada. Mas eu escutava com tanta dor, doía tanto em mim, que parecia que era alguém da minha casa, Claro, claro, percebe? Então, claro. eu tive que me acalmar para orientar ela corretamente. Então, a primeira coisa é não agir com emoção. O seu cliente Perfeito, precisa da sua sanidade. Então, você perfeito, perfeito. tem que ser o mais centrado, o mais imparcial possível para orientá-la da melhor forma. Denunciou? Se não denunciou, você vai ser esse instrumento. Mesmo durante a pandemia, faça a denúncia, ajude, vá até a delegacia. A gente está em isolamento social para aquilo que é primordial. A vida e a saúde estão em primeiro lugar, mas a integridade física também é saúde, e para evitar um óbito, a delegacia continua funcionando normalmente. Os plantões estão aí para amparar e não abra mão, enquanto advogado, do direito da sua cliente. Se a violência é moral, se a violência é psicológica, também coloca em risco a vida do outro, porque a gente não sabe até onde o outro pode atuar, o nosso mecanismo de defesa pode atuar, e muitas vezes a pessoa se sente tão fragilizada e comete suicídio. É possível. Verdade, é verdade. Denuncie, ajude, leve sua cliente ao melhor caminho. E quando chegar a uma delegacia, tente ser o mais claro possível, pois já aconteceu comigo, pelo fato de não existir uma lesão, de sermos mal atendidas e não constar todos os atos da violência moral. E quando a gente pegou lá, que leu o depoimento da cliente, não constava. E quando eu perguntei por que não constava, era porque a servidora, a agente, estava mal-humorada. E eu não tenho nada a ver com mau humor. A minha cliente estava Uhum. passando por um problema que precisava de um amparo. E eu estava dentro da especializada. Simplesmente Imagine, imagine. saí, peguei a cartilha da violência. Eu achei um absurdo eu ter que tomar essa conduta. Mas na Verdade. hora eu não ia ficar discutindo. O papel Uhum. da advogado não é da discussão.
Peguei a Claro. carteira, olha, cidadã, aqui diz que violência moral é isso, isso e isso. Então, a senhora pode, por favor, registrar, porque ela não vai assinar assim. Então, tenha Perfeito. cuidado, tá? E em briga de marido e mulher, a gente coloca colher, mete garfo, só não coloca faca, que é para não ter homicídio, tá? Mas se mete sim. Se você escutou, se você vê que se ultrapassa uma mera discussão, a gente tem que ter o cuidado, porque a gente pode evitar que as famílias sofram um trauma maior. E também, Ana, eu acho importante, uma amiga nossa em comum, a professora Isabela Lessa, vice-diretora-geral da ESA, ela diz que o advogado é o filtro ético para o cliente. Então, vamos também, esse finzinho, falar para os advogados dos agressores, que os agressores merecem também ter advogados. Então, nesse momento, é lembrar ao seu cliente que vai ter punição pelo descumprimento da medida de afastamento, sim. Vai sair nova medida de afastamento, sim, para não achar que o fato de estar em isolamento vai ter que se aguentar tudo, todo tipo de violência intrafamiliar, porque não tem um plano B, né? Eu ouvi semana passada um comentário de pessoas leigas dizendo: ah, não, eles já estão esvaziando os presídios, como é que vão mandar? Mas é pior ainda, que sobrou vaga, né? O descumprimento Então, está em prisão, sim, cabe prisão no descumprimento, porque a medida manda resguardar. Mas entre o meu direito, entre a minha vida e a violência, nenhum magistrado, né, vai se verdade. ação da lei. Então, a lei É, diz que cabe prisão, então, prisão. Não bastasse, a lei também diz, através de uma outra lei que foi acrescentado, o artigo 24A, que também ele responde pelo crime de descumprimento da sim, determinação. da ordem judicial. E agora, uma lei, a Lei 13.984 de 2020, também impõe a reeducação e o acompanhamento desse agressor. Então, assim, Pronto. mais uma medida rígida. E esse programa de reeducação, ele inicia durante a investigação. Não é durante a tramitação apenas do feito. Começou a investigação, Uhum. tem indício suficiente, prova suficiente da autoria e materialidade do fato, está comprovado, então vamos começar logo com o programa de reeducação e acompanhamento desse agressor. Perfeito. Ana, o Instagram está nos cobrando tempo, que vai acabar já. Quero agradecer muito de coração. Sei que foi super útil, questões de utilidade pública mesmo, e esse auxílio que já é de você, de estar instruindo e dando os melhores conselhos aos advogados, né? Então, muito obrigado, o Pé de Vista agradece. Eu, como amiga, fico feliz de ter encurtado essa distância entre a gente. Queria convidar todos hoje às 5 horas no meu perfil emiliaqueiroz.jus. Vou ter a live do Além do Direito com o professor Darlan Barroso. Você está convidada, Ana, também. E vamos seguir. O Pé de Vista tem programação de lives diárias, né? Na segunda-feira, sempre às 11 horas, o Pé de Vista universitário. Na faixa das 4h30 também, professor Léo. Das 6 horas, Renata e Marco. Então, sempre tem essas lives e sigam aí os perfis do Pé de Vista, que vem coisa boa. Ana, beijo, muito obrigada. Passar para você dar o último beijinho aí, temos 1 minuto. Eu só tenho a agradecer, Emília. Eu acho que a luta é uma luta de todos. A violência doméstica e familiar ela não se restringe só à mulher, mas a gente tem que proteger a mulher, a criança, o idoso. Eu acho que o direito ele tem que ser protegido. Essa é a nossa função. É de proteger, é de orientar, é de acolher as pessoas que estiverem em situação de violência doméstica e familiar. É uma obrigação de toda a sociedade e é um direito de todo cidadão. Eu agradeço a todo mundo que participou da live, fico extremamente feliz de ver as minhas pessoas aqui. Vocês são bastante especiais, amo todos vocês. E aos meus amigos, aos meus colegas, um forte abraço e até a próxima. Obrigada pelo convite. Eu só Até a tenho a próxima. Fiquem bem, fiquem em casa na medida do possível e se cuidem. Beijo.